Hoje o nosso tema é para nós falarmos, de Jesus como mestre, mas também nós como aqueles que acompanham Jesus, nesse momento no nosso planeta, né? Porque nós estamos sendo observados, tanto do lado de lá como do lado de cá. E muitos copiam o que nós falamos, o que nós fazemos. Então a responsabilidade de tudo aquilo que a gente emite com o nosso não verbal, com o nosso verbal, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com as nossas palavras, com o nosso olhar. Então nós vamos pegar justamente o versículo, que Jesus disse, e Lucas nos conta no capítulo 19, versículo 10, o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Muito bem, caminhos. Quantos caminhos, né? Você sabe que na estrada da nossa vida, nós construímos o caminho do amor com infinitos passos. E muitos desses passos nós escolhemos e geralmente desviaram os olhos de Deus, o nosso Pai. Exatamente porque nós ouvimos ao longo do nosso trajeto, pessoas que às vezes nos amam, que às vezes a gente acha que aquela pessoa sabe muito, E ela nos convida para atalhos para nós chegarmos mais rápido naquele local, Com menos esforço. Ou talvez podemos fazer o simbolismo das portas, Quantas portas as pessoas abrem para nós entrarmos e nós não analisamos que porta está sendo mostrada. A porta da preguiça. Por que você vai fazer isso em pleno sábado ou em pleno domingo? Por que você perde tempo nisso? Você vai ajudar, você vai lá fazer isso, você podia estar em casa descansando, podia estar fazendo outras coisas, vendo um filme. Tantas coisas, São portas que vão abrindo e nós, por não raciocinarmos, muitas vezes adentramos. Às vezes as portas são coloridas, aquelas portas bonitas, e a gente abre, mas não leva a lugar algum, não é mesmo? Então, a porta da raiva, da mágoa, do ressentimento. Nossa, a pessoa falou isso com você? Se fosse você, se eu estivesse no teu lugar, ele ia ver com quantos paus se faz uma canoa. Nada como um dia atrás do outro e uma noite no meio, A porta da revolta. Nós queremos esquecer a situação, Aí vem alguém que ao invés de abrir aquela porta da aceitação, da resiliência, da compreensão, do entendimento, nos convida para outras coisas. São caminhos, escolhas. E hoje nós estamos aqui para refletirmos e tomarmos cuidado com as portas que estão abrindo para nós, Os caminhos e atalhos que estão mostrando para nós, porque pode ser que no início desse caminho ele seja florido, verde, colorido, brilhante e ensolarado. E ali na esquina seja um deserto ou que vai levar um despenhadeiro. E a gente vai ter que voltar para exatamente o ponto da onde a gente parou. Por isso a importância de nós despertarmos da ilusão, Porque, na verdade, eu já falei isso antes, mas vou repetir, muitas vezes nós não queremos mudar porque achamos que vamos sofrer. Mudar o vício é complicado, Você está habituado a falar assim ou fazer isso, o vício é complicado, E aí, para a gente poder sair desse hábito, a gente vai ter que perseverar, vai ter que refletir, usar a razão, a vontade, o desejo da mudança, A gente vai ter que sacrificar algumas coisas para que nós consigamos fazer aquilo que nós desejamos, Por isso que a gente fala, não, é muito complicado, é muito sacrifício, é muito trabalho, e aí eu vou sofrer muito, deixa como tá, vamos nos acomodar. Então cuidado, porque quem não quer mudar para não sofrer, acaba sofrendo muito para mudar, Todos, mais dia, menos dia, o que acontece? A gente aprende que para a gente crescer, progredir, elevar-se, uma obra, gente, é uma obra que requer muita persistência, sacrifício e suor.
né? Nós sabemos essas frases que surgem na mente da gente, não sei exatamente de onde vem, mas diz que o nosso triunfo depende da constância e não de passos largos. Se nós vemos, né, quando a gente vai fazer uma corrida, corre tudo rapidinho de uma vez, aí ali na esquina já estamos lá cansados e paramos. Mas se a gente der um passo de cada vez, persistentes, nós vamos mais longe, né? Mas olha, se a gente chegou até aqui, olhou que o caminho que nós escolhemos um tempo atrás não nos está fazendo bem, esse caminho não é bom, não é adequado, não precisa se culpar, basta mudar de direção, basta voltar para onde a gente parou, é simples. Tem um livro chamado Renovando Atitudes, Hamed, ele diz o seguinte: a culpa, ela é um peso, né? Tem um hindu chamado Ramana Maharshi, ele diz: põe a sua bagagem no chão, porque o trem já está em movimento. Imagina você dentro do trem e aí segurando uma mala pesada. E no trem da vida, porque a vida já está em andamento, nós estamos nessa viagem deste trem, né? A gente não precisa carregar as bagagens, porque o trem já está carregando por nós. Se nós fizermos isso, deixar essa bagagem no chão do trem da vida e se preocupar unicamente com aquilo que está ao nosso alcance, que é exatamente fazer escolhas cuidadosas, né? Pensarmos exatamente naquilo que está sendo apresentado, analisarmos as portas que estão sendo abertas e cuidar para que nós não venhamos abrir portas para outros. Portas que sejam também, porque não é só as pessoas abrirem a porta para a gente, mas muitas vezes nós estamos abrindo portas para os outros também, né? Então, Hamed, né, nesse livro, nesse capítulo, ele diz assim: efetivamente, o nosso caminho é o melhor que nós podíamos escolher, porque em verdade optamos por ele na época segundo o nosso nível de compreensão, o nosso adiantamento. Quando a gente tinha 7, 8 meses, nos dava um chocalho, a gente brincava beça com esse chocalho, não é? Aí quando estamos na adolescência, o chocalho já não nos entretém mais, né? Não nos diverte mais, a gente não gosta do chocalho, porque nós amadurecemos, tivemos outras experiências e vamos vendo que outras coisas nos, né, faz mais alegres, né? Então, assim também é a vida. Não olhemos para trás com culpa. Aquilo que nós fizemos era o que nós podíamos fazer com a compreensão que nós tínhamos. Hoje, a compreensão é outra. A gente pode agir de maneira diferente. Então, ele fala para a gente aceitar sem condenação os caminhos que nós percorremos, as portas que nós escolhemos, né? Todas elas foram válidas se nós aprendermos a extrair os elementos educativos, né? Se a gente usar, como diz, né, o tijolo, o erro, vamos dizer que ele é um tijolo erro, nós usarmos esse tijolo para a edificação de nós mesmos. Vocês sabem que as bases psicológicas nossas de hoje, do teu presente, você recolhe das experiências de ontem. Essas experiências, elas são raízes de aprendizado que facilitam exatamente o nosso entendimento do presente. Então, cada situação que nós vivemos, ela é de extrema importância se nós conseguirmos extrair o elemento educativo, né? Porque senão, as situações, as experiências, elas vão se repetir até que nós venhamos a aprender. Então, por exemplo, quando a gente estava aprendendo lá o 2 mais 2, nos apresentavam 2 bananas mais 2 bananas. A gente respondia 5 bananas. Bom, não aprendeu. Então, 2 maçãs mais 2 maçãs. A gente respondia 5 maçãs. Aí tem uma hora que é 2 laranjas mais 2 laranjas. 4 laranjas, agora vamos para o 3, né? Então, esse é esse aprendizado. Ele volta de uma maneira diferente, né? O enunciado diferente, né? Como a gente faz na prova, um problema com o mesmo... O problema é o mesmo, mas o enunciado é diferente, até que nós venhamos a mostrar que aprendemos. Aquela experiência foi, né, inserida no nosso conhecimento. Pois é, mas Deus, Ele é amor. Ele sabe muito bem, né, dos nossos limites. Ele sabe muito bem daquilo que nós possuímos de manancial, né, de manancial espiritual, de manancial mental,
de manancial psicológico e de manancial físico. Ele conhece a gente, né? E a gente tem que entender que na vida não existe nem antecipação e nem adiantamento, né? E nem adiamento, desculpa, não existe nem antecipação e nem adiamento. Só existe o tempo propício de cada um. No dicionário, ele diz que o tempo propício é o tempo em que você está disposto favoravelmente. E nós, né, quando estamos caminhando com as pessoas, na nossa vida profissional, familiar, com os nossos amigos, né, nós queremos mudar a vida dos outros. Nós esquecemos que eles, também como nós, têm o seu tempo propício, o seu tempo em que ele se mostra favorável ao entendimento, né? Então, é importante de nós entendermos qual é o manancial de cada um daqueles que caminham conosco. Um agricultor, antes de semear, ele busca saber qual é o terreno, qual é o tipo de semente, qual é a estação favorável para semear, para que no momento do florescer e do frutificar, né, para que ele possa colher o fruto adequado, ele analisa cada etapa dessa, não é mesmo? Para saber como se é o próprio mestre nos fala dos terrenos diferentes, da dissemelhança dos terrenos, quando ele faz a parábola do semeador, mostrando para nós que cada um tem o seu momento propício, esse terreno que vai ser cuidado, que vai ser por nós, com as pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que preparar o terreno antes e saber o momento de semear, certo? Esse é o nosso papel. Até eu já falei aí, se vocês buscarem aí, tem a simbolismo do bambu, né? O bambu, ele é pequenininho assim, ó, quando você acaba de plantar. E ele fica 5 anos desse mesmo jeito. Quem olha por fora pensa assim, meu Deus, não vai acontecer nada. Aí no 5º ano, ele cresce 22 metros. Pois é, o 5º ano de cada um de nós vai acontecer. E ele é diferente, mas vai acontecer. E esses 5 anos, ele vai enraizando, né, para dentro da terra, de modo que quando ele tiver lá os 22 metros, pode vir o vento, a tempestade que vier, ele vai fletir, mas não vai quebrar. E é isso. O nosso trabalho com as pessoas à nossa volta é cuidar desse terreno, desses 5 anos, entre aspas, né, com um bom adubo, irrigar, né, molhar adequadamente, né, proteger aquela plantinha enquanto ela é frágil, para que ela possa crescer o seu 5º ano, os 22 metros. É esse o trabalho nosso, né? Então, o que nós precisamos para escolher caminhos melhores é da humildade, porque o orgulho atrapalha. O orgulho impede que nós desaprendamos comportamentos que funcionaram lá no passado e que não funcionam mais. Para outros, né, que vão ser mais adequado ao momento atual. Então, para isso, é importante que a gente permita que a humildade nos invada, para que nós possamos deixar o passado para trás e criar um novo aprendizado com novos objetivos. E objetivos hoje, escolhidos a dedo. Quando nos apresentarem, né, atalhos, nós não desviamos os olhos de Deus do objetivo maior. Nosso objetivo maior, né, são valores que estão em sintonia com as batidas do coração do nosso Mestre Jesus, né? Não vamos correr mais atrás de miragens, de ilusões que não vão preencher a nossa existência, né? O próprio Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho correto. Ele é a porta verdadeira, né? E na nossa reflexão que nós nos colocamos para juntos refletir, às vezes, quando nós nos colocamos em silêncio, nós conseguimos ouvir a voz do nosso Mestre mais clara, né? Cada vez mais alta no nossa alma, no nosso coração. As palavras do Mestre já vão encontrando o caminho no nosso espírito, que agora, já malhado, já talhado pelas dores das nossas escolhas pretéritas, nós somos livres para escolher, certo? Não podemos esquecer que, porém, nós somos escravos daquilo que nós escolhemos. Então, o Hamed, ele dizia
que a bondade divina, ela permite que todos nós, almas, possamos escolher o nosso roteiro de vida. Nós escolhemos tudo que nós queremos a cada dia, quando a gente acorda, quando a gente desperta, é o livre-arbítrio. Mas você imagina, um pai de amor vai, né, cobrar desses espíritos, dessas almas que escolhem, né, errado, sem experiência, sem conhecimento, ele vai cobrar o que a pessoa ainda não tem. Sendo gente que é pai, imperfeito, não cobramos do bebê que não sabe falar, não sabe andar, né, que anda errado, que fala errado, que come errado, que joga tudo no chão. A gente não cobra dele porque a gente sabe que ele ainda é um bebê. Por que que o Pai Celestial iria cobrar de nós atos, pensamentos, se nós ainda não temos a maturidade espiritual? Tá? Então, diz Irmã Cidufo no livro, o livro chama-se Lírios de Esperança. Ela diz uma frase belíssima, mostrando o amor do Pai. Não é da lei de Deus que o homem seja punido, e sim que ele tenha a chance de resgatar a si mesmo. Então, nós vamos sendo abençoados nos caminhos das nossas escolhas, né? Com exatamente aquilo que nós precisamos para a gente crescer, para a gente mudar, para a gente transformar, para a gente se melhorar. Mas a gente não pode esquecer que tudo que nós questionamos na vida, para as pessoas, para o nosso trabalho, para tudo que nós questionamos, né? Que nós colocamos assim na mesa, ele vai voltar exatamente com a mesma vibração energética que nós colocamos nas perguntas. Por isso, se a gente não está gostando do que nós estamos recebendo de resposta, nós temos que mudar as perguntas. Cada um anda segundo a sua própria luz, né? Que luz é essa que nós temos nos nossos olhos, que às vezes nós não enxergamos verdadeiros, né, espenhadeiros, ou verdadeiras montanhas, não é pedregulho, montanha. Por isso, aumentemos a luz do nosso conhecimento, do nosso entendimento, para que a gente faça escolhas cada vez melhores, né? Cuidemos que o Pai Celestial está encaminhando para cada um de nós exatamente o melhor, dia após dia, para nós nos melhorarmos. Paulo de Tarso diz numa carta para Hebreus, né, capítulo 12, versículo 13, ele diz assim: dirigi os vossos passos pelo caminho certo, porque muitos estão caminhando conosco, muitos estão olhando o que nós estamos fazendo e estão copiando. Até recebi recentemente, né, uma bebês que estavam copiando seus pais. Então a mãe grávida, com aquela barrigona, andando 10 para as 2, como a gente anda, né, quando tá com a barriga, e a criança imitando. Aí o pai tinha quebrado a perna, estava engessado, e ele estava mancando, e a criança de 2 anos bancando. Aí o vovô andando assim, curvadinho, com a bengala, ele também andando. Então mostra pra gente, isso mostra bem fisicamente que muitos estão copiando os nossos passos, e nós somos responsáveis por aquilo, né, daquilo que nós estamos transmitindo, despertando nas pessoas, né? Então, Paulo de Tarso, ele busca o caminho correto lá na estrada de Damasco, quando Jesus olha para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele milionésimo de segundo, ele cai em si e ele diz: mestre, o que queres que eu faça? Ele compreende que é o trabalho, que é o serviço, né, que é a caminhada, o preço da caminhada libertadora, é através do trabalho. Naquele momento ele já regaça as mangas, né, como diz, para começar o trabalho. Porque o trabalho, diz Joana de Ângeles, é sempre o veículo de renovação. Bezerra de Menezes diz que o retrato, ele nos mostra por fora, mas é o trabalho que nos retrata por dentro, né? Então nós vemos um outro exemplo que eu vou deixar aqui, que é de Mateus. Mateus, ele era colhedor de impostos, né? Estava lá sentado, Jesus para diante dele e diz: segue-me, olha nos seus olhos, observa a sua alma, né? Que Jesus, ele não invade, mas ele reconhece aquele espírito de amor, né? E ele diz: segue-me. E nesse momento, o que acontece? Mateus se levanta prontamente, coloca-se de pé diante do mestre e o segue e diz: parestesai. Parestesar em grego significa receber desafio,
Gente, não basta a gente ficar suspirando aí pelas esquinas do nosso caminho, né, da nossa estrada, Senhor, Senhor, Senhor. Tá mais do que na hora de nós, né, parestesar, nos levantar, né, nos apresentar e receber o desafio. E o desafio que o Pai muitas vezes nos confia ao longo da nossa vida, exatamente aquele que mais nos pede compreensão, perdão, entendimento, é esse que o Pai nos encaminha diariamente, né? Pois é. Aí a gente sabe que os caminhos existem, mas não basta a gente apenas conhecer. É necessário a gente tomar atitude para percorrer esses caminhos, né? Então, Emmanuel nos diz que não adianta a gente ficar suspirando, né? Dizendo Senhor, Senhor, que está na hora de nós recebermos esse desafio, mas não com os lábios. Ele diz para a gente receber o desafio com as mãos, porque sem as mãos, as palavras não têm o espírito. Então, vamos realizar, vamos concretizar. Sabe John Lennon dos Beatles? Ele escreveu em uma das suas músicas o seguinte: a vida é aquilo que acontece enquanto você faz planos. E às vezes, gente, a gente fica perdendo tempo em fazer planos. Já está mais do que na hora de nós concretizarmos. Termos coragem, porque nós vamos ser convidados a longas caminhadas na estrada do perdão. Longas caminhadas na estrada da compreensão. E longas caminhadas na estrada da tolerância. Pois é, no relacionamento com o próximo, nós vamos ter que caminhar léguas e léguas por dia. Então está na hora, nessa transição do nosso planeta, né, que ele está atravessando, nós temos que dizer por aí que somos aprendizes do Mestre, cristãos, mas não mais só com as palavras, mas com as ações. Porque se nós queremos ser reais colaboradores na construção de uma vida maior aqui na Terra, cada um de nós precisa cumprir a sua pequena parte nesta grande empreitada. Parestesai. Aceitemos de pé, prontamente, o desafio, né? O convite de Jesus, aonde o caminho certo, aonde Jesus nos clama, para nós darmos as mãos àqueles companheiros de viagem, nas milhas da vida, transformando exatamente a atmosfera do lar, transformando a atmosfera do nosso trabalho, seja onde for, todo aonde Deus nos colocar, em oportunidades de crescimento. Abraços fraternos.